Bom, bora lá. Videozinho hoje sobre membros inferiores, tá? Então a gente vai ver todos os músculos do quadril e membros inferiores, beleza? Então colocando aqui o nosso esqueletão, a gente vai falar um pouquinho sobre esse complexo aqui dos membros inferiores, tá? Então os principais aqui que a gente viu. Então a gente pode dividir esses músculos membros inferiores em compartimentos, né? Então a gente tem o quadril aqui, a gente tem o compartimento anterior do quadril, compartimento posterior, a coxa, a gente tem um compartimento anterior, medial, posterior, né? Lateral aqui tem alguns músculos e aí a gente vai ver por último a perna, tá? Então assim, começando pelo quadril, né? Vamos começar. Então a gente tem alguns músculos mais profundos aqui no quadril. Eu vou tirar os abdominais para a gente conseguir ver bem, evidenciar bem essa musculatura. E a gente começa com os músculos de quadril, tá? O primeiro grupo muscular que a gente vai ver, né, o primeiro conjunto muscular é o iliopsoas, né? Então, o iliopsoas, ele é formado por dois músculos, né, o músculo ilíaco e o psoas, maior e menor, tá? O psoas menor, ele é um músculo que ele não tem tanta relevância anatômica para a gente, porque ele é um músculo que ele não atravessa a articulação do quadril, ou seja, ele não faz nenhum movimento no quadril, ele não faz flexão de quadril. E ele é uma variação anatômica, então algumas pessoas nem têm ele, beleza? E aí a gente tem o psoas maior e o ilíaco, né, que são músculos que formam aí o iliopsoas. Por que eles são flexores de quadril? Né? Se a gente for pensar na origem e inserção desses músculos, o psoas maior ele tem origem nos processos transversos e nos corpos das vértebras lombares e da T12, tá? Ou seja, ele tem origem lá em T12, vértebras lombares, né? Enquanto o ilíaco tem origem na face ilíaca, ali do ilho, né? Na fossa ilíaca do ilho. E eles vão se inserir aonde? No trocânter menor do húmero, do fêmur, perdão. Tá? Então aqui a gente tem o fêmur, eles vão se inserir no trocânter maior do fêmur. Ou seja, quando esses músculos contraem, eles vão fazer uma contração nesse sentido, de flexão da coxa. Ou então de flexão do tronco, quando eu estou, por exemplo, com os pés no chão, né, como por exemplo no abdominal, no sit-up. Né? Então esses músculos fazem tanto flexão de quadril, né, aqui da coxa, quanto flexão de tronco, beleza? Por isso são chamados de músculos biarticulares. E é um grupo muito forte, tá? Ainda falando de quadril, a gente tem os músculos extensores de quadril, né? Então a gente tem os principais músculos. Quando a gente fala da extensão do quadril, é um movimento que a gente vai ter a utilização do glúteo médio e dos isquiotibiais, tá? Mas vamos lá então. A gente já falou do iliopsoas, né? Vamos tirando os músculos que a gente falou. Então o iliopsoas a gente já falou dele, né? O principal flexor de quadril. Nessa parte lateral da coxa, né, lateral e posterior, aqui na parte posterior, vamos começar pela lateral primeiro. Então a gente tem esse músculozão aqui grandão, né, que ele tem origem na espinha ilíaca anterosuperior e na borda da crista ilíaca, e ele vai se inserir lá na patela, né, no côndilo lateral da tíbia e no côndilo lateral da tíbia, né. Algumas referências colocam que se insere na lateral da patela e também na cabeça da fíbula, tá? Que é o tensor da fascia lata. Então esse músculo aqui ele é o tensor da fascia lata, tá? Ele vai se inserir, na verdade, no trato iliotibial. Isso aqui é o trato iliotibial. A gente tem o tensor da fascia lata, que tem a continuação dele é o trato iliotibial, e o trato iliotibial ele vai até o côndilo lateral da tíbia, né? Mas a gente tem referências que colocam que também vai, né, dependendo até a cabeça da fíbula, a borda lateral da patela, né, enfim. Mas a gente guarda sempre o principal, que é o côndilo lateral da tíbia, beleza? E esse trato iliotibial ele também serve de inserção para o glúteo máximo. Então, o glúteo máximo, né, que é esse músculo aqui atrás, para a gente eliminar ele, ele vai ter origem no sacro, tá? Então, se a gente tirar aqui esse latíssimo, ó, vamos tirar esses músculos eletores da espinha. Ó, aqui a gente tem o glúteo máximo, certo? O glúteo máximo ele vai ter origem no sacro, aqui embaixo nos ossos do cóccix, tá? Então aqui tem o cóccix, e também na crista ilíaca, nessa borda posterior da crista ilíaca, tá? Então o glúteo máximo, esse músculo aqui, tem origem na borda posterior da crista ilíaca, no sacro e no cóccix, e ele vai se inserir em dois acidentes. Um deles é o trato iliotibial, né, aqui, e também num acidente ósseo que fica próximo à linha áspera, que é a tuberosidade glútea, tá? Então o glúteo ele vai se inserir posteriormente ao fêmur na tuberosidade glútea e mais lateralmente ao trato iliotibial, beleza? Então aqui a gente tem esses dois músculos, o tensor da fascia lata e o glúteo máximo. O tensor da fascia lata ele é um músculo, né, que vamos pensar nele, tá? Ele é um músculo que ele está lateral à patela,
né, é um músculo biarticular também, ou seja, a patela não, a lateral a coxa. Então ele é um músculo que ele tem origem em pelve e se insere em joelho, depois da articulação do joelho. Então ele é um músculo biarticular, ele participa tanto dos movimentos de pelve quanto de joelho. Então ele é um músculo sinergista, né, em alguns momentos, como por exemplo, abdução, rotação lateral, flexão do quadril, né, e também é um sinergista aí na movimentos de joelho, tá? Uma coisa que acontece é que quando a gente tem uma tensão desse músculo, né, ou um encurtamento, alguma coisa assim, esse músculo é um músculo que atua em pelve, né? Então, se eu tenho o tensor da face lata em um lado, né, encurtado e o outro não, esse músculo também vai fazer com que eu tenha um desalinhamento da pelve. Então, ele também está relacionado com a questão da inclinação da pelve. Tá? Então, ele é um dos músculos que também faz a inclinação da pelve, junto com outros que a gente vai falar, que são os glúteos médio, mínimo. Então, ele é sinergista de vários movimentos, beleza? E aqui o glúteo máximo atrás. A principal função do glúteo máximo é o quê? Fazer a extensão do quadril, beleza? Mas ele também ajuda em outros movimentos como sinergista. E aí a gente tem aqui na parte lateral da coxa, né, do nosso quadril, perdão, dois músculos que são bem importantes também, que é o glúteo médio e o glúteo mínimo. O glúteo médio e o glúteo mínimo, eles vão ter origem na face lateral do osso ilíaco, tá? Então na face ilíaca lateral e uma partezinha da borda, né, da crista ilíaca ali, e eles vão se inserir no trocânter maior do fêmur, beleza? Aqui a gente tem a bursa supratrochantéria ali, né, a bursa do trocânter maior. Então, o glúteo máximo e o glúteo médio e o glúteo mínimo, né, eles são músculos que eles vão ser os principais abdutores do quadril, ou seja, quando eles contraem, eles vão fazer o que? Eles vão puxar o trocânter para cima, né, vão puxar o trocânter e vão fazer a abdução da perna. Tá? Então, esses músculos aqui eles são importantes porque, né, quando a gente pensa na nossa pelve, né, tem um negócio aqui importante, eu vou tirar os músculos, ó, aqui vou deixar só os ossos. Quando a gente pensa na nossa pelve, a gente tem a nossa pelve ali alinhada, né? Tem um negócio que chama, né, a gente tem aqui um alinhamento, né? E lembra que a gente viu que aqui o colo do fêmur, ele faz uma angulação, né, que a gente tem o fêmur e a gente tem uma angulação do colo do fêmur com o acetábulo, né, de 125 graus em média, né? E aí a gente vê algumas coisas, tá? Eu vou falar isso aqui porque é uma coisa que a professora comentou na aula. E a gente tem que essa curvatura ela pode ser menor, então eu posso ter uma curvatura reduzida, por exemplo, sei lá, uns 115 graus, né, de amplitude. Nesse caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma angulação um pouco menor e eu posso ter ela aumentada. Então, eu vou ter, por exemplo, 135 graus de amplitude, certo? Isso aqui é em relação ao colo do fêmur. Então, eu posso ter o colo do fêmur a 125 graus, né? Posso ter ele a 115 ou posso ter ele a 135. O que vai mudar? Né? A gente viu que esse ângulo aqui, né, vai mudar a posição do nosso joelho, né? Então, se eu tenho um ângulo maior aqui, o meu joelho ele tende a ser mais valgo, certo? Se eu tenho um ângulo menor aqui, meu joelho tende a ser mais varo, tá? E isso é importante, né? Isso tem uma relevância clínica. Em relação aos músculos, né, a gente tem aqui quem faz o equilíbrio, quem mantém a nossa pelve nessa posição, né? Quando a gente pensa, por exemplo, durante a marcha, o glúteo médio, né? Então aqui a gente tem o glúteo médio e aqui a gente tem os músculos adutores. O glúteo médio e os adutores, eles são músculos que um vai antagonizar o outro, né? Então, os adutores eles vão controlar ali a força do glúteo médio, o glúteo médio vai meio que contrabalancear a carga dos adutores. Para quê? Para equilibrar a nossa pelve. Tá? Agora, vamos supor que eu tenho aquele ângulo maior aqui, né? Então, eu tenho uma angulação maior. O meu glúteo médio ele vai ser menos eficaz, certo? E aí o meu joelho vai tender a ser mais valgo. Então, pessoas que têm joelho em valgo, né, é muito importante a gente fortalecer glúteo médio. Né? E agora, se eu tenho aqui um ângulo menor, né, mais próximo de 90 graus, eu vou ter um glúteo médio mais eficiente, certo? Porque fica mais fácil, né, é como se o braço de resistência do glúteo médio ficasse menor, então fica mais fácil o glúteo médio fazer a abdução do quadril. Né? Isso gera mais vantagem mecânica para o glúteo médio. Então, só para a gente entender um pouquinho, né, contextualizar um pouquinho dessa questão do quadril, né, quando a gente fala com glúteo médio, né, então a gente tem aquela angulação do fêmur, né, que vai interferir lá no posicionamento do joelho e também vai interferir, né, aqui com os glúteos. Então, por exemplo, se eu tenho um glúteo médio fraco, o que vai acontecer quando a pessoa anda? Né? Ela vai pisar no chão. Quando ela pisa no chão, o glúteo médio, né, imagina que eu estou com um pé no chão, apoio médio, e o outro está na fase de balanço. Esse pé que está em apoio médio, esse glúteo médio aqui, lembra que o glúteo médio faz estabilização da pelve, ele vai estar contraído. Para quê? Para minha pelve não cair.
Se esse glúteo médio está fraco, a minha pelve faz isso aqui quando eu ando, né? Isso a gente chama de síndrome de Trendelenburg, né? Não é uma síndrome, mas tem um teste que a gente faz, né, que chama Trendelenburg. Então a pessoa fica em pé, em um pé só, né? E aí a gente vê se tem a queda da pelve ou não. Se a pessoa consegue ficar em pé, né, em um pé só, o outro pé ela vai levantar. E aí, esse glúteo médio, ele vai contrair e vai manter a pelve dela reta. Se a pessoa tem uma queda muito grande da pelve, é porque o glúteo médio não consegue suportar o peso dessa pelve, beleza? Desse tronco. Por quê? Quando a gente está com um pé só no chão, imagina que você está com um pé só no chão. Aqui você tem uma carga axial da gravidade sobre o seu tronco, né? Então isso aqui seria uma resistência. E aqui você tem o glúteo médio, certo? Então se a gente for pensar, aqui eu tenho uma alavanca, né? Aqui eu tenho um braço de resistência. Aqui eu tenho a minha articulação, né? Glúteo médio vai depois da articulação, ou seja, eu tenho um braço de força. Então isso aqui é aquela alavanca que a gente chamou de alavanca interpotente, certo? Então o glúteo médio, ele precisa fazer muita força para ele conseguir segurar todo o peso do meu tronco, tá? Por isso que é tão importante a função do glúteo médio, o fortalecimento do glúteo médio, beleza? Tá, e agora voltando para os músculos, então a gente falou do glúteo médio, agora voltou tudo. Mas vamos lá, vamos limpando aqueles que a gente já tinha tirado. Então a gente já falou de iliopsoas, certo? A gente já falou de tensor, já falou de glúteo máximo, já falamos de glúteo médio e mínimo, tá? E aí a gente tem os músculos que a gente chama de músculos rotadores do quadril, tá? Ou rotadores de coxa, enfim, rotadores externos. Esses músculos aqui são esses 5. Tá? Por que eles têm esse nome de rotadores? Porque eles vão fazer a rotação externa do quadril. Então, todos eles, uma coisa que eles têm em comum é que eles vão se inserir no trocânter maior do fêmur. Então, a gente tem aqui o primeiro, que é o piriforme. O piriforme ele vai ter origem no sacro, tá? Então na face pélvica ali do sacro, e ele vai se inserir no trocânter maior do fêmur, só que ele se insere mais superiormente, tá vendo? Então o piriforme é um músculo que a função principal dele é fazer rotação externa, mas ele também vai auxiliar na abdução, porque quando ele contrai, ele também ajuda a puxar, né, fazer essa abdução aí da coxa, tá? Então o piriforme é um músculo que tem origem no sacro e se insere no trocânter maior. Aí a gente tem o gêmeo superior, o gêmeo inferior e entre eles o obturador interno. O gêmeo superior vai ter origem, né? Vamos só pegar aqui esse acidente, vamos dar uma olhadinha aqui no osso do quadril, porque eu acho que é importante a gente rever os acidentes, tá? Acho que não vai dar pra ver. Deixa eu ver se dá aqui. Ó, esse aqui é o isquio, tá? O osso do quadril. Então aqui a gente tem o isquio. Aqui no isquio a gente tem alguns acidentes anatômicos, que a gente estuda lá no comecinho, quando a gente está falando de osso, né? Então a gente tem aqui a tuberosidade esquiática, né? Esse pontinho aqui chama tuberosidade esquiática, aquela curvinha, né? Como se fosse uma curvinha ali, que a gente vai ter origem dos isquiotibiais, tá? Aqui a gente tem o ramo esquiático, tuberosidade esquiática, aqui a gente tem a espinha esquiática, né? E aqui a gente tem outras estruturas que não são tão importantes. Então, o corpo do isquio, né? O nó esquiático, mas o que é importante para a gente lembrar? Tuberosidade esquiática e espinha esquiática, beleza? Então, daí a gente tem que o gêmeo superior ele vai ter origem aqui nessa espinha esquiática, ó, então tá vendo a espinha do isquio? Ele vai ter origem na espinha esquiática e vai se inserir no trocânter maior. O gêmeo inferior ele vai ter origem na tuberosidade esquiática, então mais embaixo, ó, tá vendo? Tuberosidade esquiática, isso aqui já é tendão de isquiotibial. Tá? Então, o gêmeo inferior tem origem na tuberosidade esquiática e se insere no trocânter maior do fêmur. E aí a gente tem o obturador interno, que é um músculo que ele vai ter origem na membrana obturatória, tá? Então, o que é a obturatória, né? Membrana obturatória. Lembra que no osso do quadril, vamos pegar de novo o osso do quadril. Aqui a gente tem o osso do quadril, o acetábulo, né? Embaixo do acetábulo a gente tem o que? O forame obturado. Isso aqui a gente chama de forame obturado. Então, aqui no forame obturado a gente tem uma membrana. Imagina que como se tivesse uma películazinha aqui. Tá? E não vai dar para marcar, mas imagine que você tem uma membrana aqui. E aí você tem o obturador interno, tendo origem nessa membrana, ó. O obturador interno ele tem origem na membrana, e o obturador externo também. E eles vão se inserir lá no... O que muda é o lado da membrana. E eles vão se inserir, né, no caso do trocânter maior. Então, o obturador interno tem origem na parte interna dessa membrana obturatória e vai se inserir aqui no trocânter maior. Tá? E aqui a gente tem o quadrado femoral. Tá? O quadrado femoral tem origem também na tuberosidade esquiática, né? E ele vai se inserir na crista intercondilar. Né? Então ele vai se intertrochantéria, na verdade. Tá? Então ele se insere, na verdade é fossa, né? Não é crista, é fossa. Então aqui tá vendo que a gente tem como se fosse um buraquinho, né? Entre
o trocânter maior e o trocânter menor. Então ele vai se inserir aqui entre os dois trocânteres, uma área que a gente chama de fossa intertrocantéria, tá? Mas aqui basicamente são os rotadores. E aí a gente tem o aqui, ó, o obturador externo, tá? Que tem origem na membrana obturatória externa, acho que não vai dar para ver, mas enfim, tem origem aqui nessa membrana obturatória externa e se insere no trocânter maior. Então, por que esses músculos são rotadores externos? Porque eles se inserem atrás, né? Eles se inserem no trocânter maior. Então, quando eles contraem, eles fazem o que? Eles puxam o trocânter para fora. É como se fossem os músculos aqui, né, do manguito rotador. Então, eles puxam o húmero para fora. A mesma coisa aqui, eles puxam o trocânter para fora e a gente tem a rotação, tá? Eu acho que tem um movimento aqui que exemplifica isso, fica mais fácil a gente entender. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, a lateral hip rotation. Então, ó, aqui está o glúteo médio na frente, né? O bosta de glúteo médio. Como é que dá para tirar o glúteo máximo, perdão? Acho que não dá para tirar o glúteo máximo. Putz, não vai dar para ver. Enfim, todos esses músculos estão aqui, eles auxiliam nessa rotação externa, tá? Mas os principais são os músculos, né, justamente ali os rotadores de quadril, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, por baixo, não dá para ver tão bem, né? Mas você tem ali piriforme, você tem, ó, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior, quadrado do fêmur, né, quadrado femoral, obturador externo. Né, ó, tá vendo que quando eles contraem, o que eles fazem? Eles rodam a cabeça do fêmur, né, eles puxam a cabeça do fêmur, fazendo a rotação lateral do quadril. Tá? E aí a gente tem aqui o glúteo máximo auxiliando, alguns, né, isquiotibiais ali, o tensor da face lata, o sartório. Né, então são músculos acessórios nesse momento, até mesmo iliopsoas ali. Tá? Então seria isso. E aí, acho que é. Tá, como é que a gente volta aqui? Onde é que tava? Vixe, agora deu ruim aqui pra me voltar. Acho que tava. Vixe, vai voltar os músculos todos de novo, mas enfim. Tá, então vamos lá. Vamos tirar isso aqui mais uma vez. Eu acho que associando os movimentos começa a gente entender. Tá? Então a gente já falou de vários músculos aqui, vamos tirar os que a gente falou. Pra gente ir tentando eliminar aí o bichão. E aí, agora vamos para o compartimento anterior da coxa, tá? Então, compartimento anterior. Aqui a gente tem um músculo que a gente viu primeiro, né? Que é um músculo que ele vai cruzar a nossa coxa, tá? Então, esse músculo aqui é o sartório. O sartório ele vai ter origem na espinha ilíaca anterosuperior, tá? Então, aqui, ó, espinha ilíaca anterosuperior, origem do sartório, e ele vai se inserir aqui no côndilo medial, né? Na verdade, a tuberosidade da tíbia medialmente, tá? Então, ele faz parte da pata de ganso. Tá vendo? Aqui a gente tem 3 tendões de inserção. Né, um do semitendinoso, um do semimembranoso e um do grácil. Ou, perdão, um do semitendíneo, um do grácil e um do sartório, tá, que fazem a pata de ganso. Então a gente tem que o sartório, ele tem uma origem lateral e ele vai cruzar e se inserir medialmente, tá? Esse é o músculo que quando a gente cruza, né, lembra sempre de cruzar a perna. Ele é o principal músculo que faz o movimento de cruzar a perna. Por quê? Ele auxilia a fazer a flexão do quadril, a rotação lateral da coxa, né? E um pouco de abdução. Então ele auxilia nesses 3 movimentos: flexão, abdução, rotação lateral da coxa, que é o que a gente faz quando a gente cruza a perna. Né? Então, se estou sentado aqui e cruza a perna, sartório. Beleza? Então é isso. E aí a gente tem os músculos do quadríceps, tá? Então o quadríceps ele tem esse nome porque são 4 cabeças, né? São 4 músculos. E aí a gente tem um músculo do quadríceps que ele é biarticular, né? Não é segredo para ninguém, que é o reto femoral. Então o reto femoral ele tem origem na espinha ilíaca antero inferior, tá? Na EIA. Então, espinha ilíaca antero inferior. E ele vai se inserir na borda superior da patela. E aí a gente viu que, né, a inserção do quadríceps ela é na tuberosidade da tíbia. Então, ele se insere aqui na borda superior da patela, mas a patela faz o quê? Ela aumenta a vantagem mecânica do quadríceps, né? É como se ela projetasse a inserção do quadríceps lá na tíbia. Então, ela deixa a inserção mais distal para o quadríceps conseguir puxar a tíbia e fazer a extensão do joelho. Então a gente tem o reto femoral, que é o músculo biarticular, né? Então a gente já falou, auxilia na flexão de quadril, auxilia na extensão do joelho. E a gente tem os 3 vastos, tá? Os 3 vastos eles vão ter origem em pontos diferentes, tá? Então se a gente for pegar aqui o nosso fêmur, vamos só dar uma olhadinha no fêmur. A gente tem alguns acidentes, tá? Como a gente fala dos isquiotibiais, eu vou mostrar isso aqui, que é a linha áspera. Então, a gente fala um monte da linha áspera, que a linha áspera é a inserção de quase todos os adutores. Então, isso aqui atrás do fêmur é o que a gente chama de linha áspera. É uma linha, né, um acidente anatômico ali, que é justamente atrás do fêmur, parte posterior, bem no meio do fêmur. Tá? Aí aqui a gente tem lá a tuberosidade glútea, né, que a gente falou do glúteo máximo. Aqui a gente tem alguns outros acidentes, né, então a gente tem o trocânter maior, trocânter menor, fossa intertrocantéria, crista intertrocantéria. E aqui na parte anterior, né, a gente tem
a linha intertrocânter. Acho que não vai aparecer aqui, né? Enfim, não tem. Mas entre os dois trocânteres, a gente tem aqui, ó, trocânter maior, trocânter menor, a gente tem como se fosse uma linha imaginária, tá? Que a gente chama de linha intertrocântere. E aí, quando a gente fala dos vastos, os vastos eles vão ter origem na parte proximal do fêmur, tá? Então a gente tem o vasto lateral, que ele vai ter origem na linha, né, na linha intertrocântere aí do fêmur, mais próximo do trocânter maior, tá? O vasto medial, que é esse aqui, ele vai ter origem também nessa linha intertrocântere, né, parte da linha áspera, e também, só que mais próximo do trocânter menor. E o intermédio, o vasto intermédio, ele vai ter origem na face anterior proximal ali do fêmur, tá? Que é isso que a gente falou ali em cima. E eles vão se inserir aonde? Na patela, certo? Na borda superior da patela. E aí a patela, a gente tem o ligamento patelar, ou tendão patelar, né? Que vai unir a patela à tuberosidade da tíbia. E aí esses músculos vão fazer a extensão do nosso quadril, beleza? Perdão, extensão do joelho, tá? Deu uma confundida aí. Basicamente é isso, tá? Em relação aos vastos. E aí a gente tem esse músculozinho aqui que está aqui embaixo, né? Que a gente falou dele, que é o músculo articular do joelho. Esse me fugiu o nome agora. Que ele é como se fosse uma continuação do vasto intermédio, tá? Então esse músculo aqui a gente chama ele de músculo articular do joelho, é isso mesmo. Então esse é o músculo articular do joelho. O músculo articular do joelho, ele vai estar inserido, ele é como se fosse uma continuação do vasto intermédio. Então ele vai se originar do vasto intermédio, né? O vasto intermédio, imagina que ele estava aqui, né? O vasto intermédio. E a gente tem esse músculo se originando do vasto intermédio e ele vai se inserir na membrana sinovial, né? Dessa cápsula articular do joelho. Por quê? Quando você faz um movimento de extensão ou flexão do joelho, ele vai tracionar a membrana para impedir que a membrana dobre, tá? Impedir ali como se fosse um atrito nessa membrana, tá? Então basicamente a função dele é essa, tá? Então ele é principalmente ativo durante a extensão porque ele faz o que? Ele traciona essa membrana. Então é esse músculo aí. Antes eu não sabia para que servia também, agora a gente sabe. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, e aí a gente vai falar com o compartimento medial da perna, depois a gente vai para da coxa, depois compartimento posterior e daí a gente desce para a perna. Aqui no compartimento medial a gente tem os músculos adutores, tá? Então os músculos adutores, a maioria deles eles vão ter origem no pubis e vão se inserir no fêmur, lembra? Linha áspera, e aqui a gente tem alguns outros acidentezinhos. Vamos só dar uma olhada aqui no pubis, né? Porque eu acho legal a gente rever os acidentes anatômicos para a gente lembrar. Então aqui está o meu pubis, certo? Aqui no meu pubis eu tenho o tubérculo púbico. Aí aqui eu vou ter o corpo do pubis, né? Aqui está o ramo púbico inferior, tá? Ó, então esse ramo púbico inferior aqui, ele vai servir de origem para vários músculos adutores, beleza? E aqui a gente tem o ramo púbico, cadê o ramo púbico superior? Ah, tá aqui, ó. Então ó, eu tenho aqui o meu pubis, ramo púbico inferior, ramo púbico superior, que vai servir de origem para os adutores. E aqui eu tenho a face anterior do pubis, enfim, tá? Só para a gente relembrar ali o pubis. Mas não precisa saber esses acidentes não, nem eu lembro todos, tá? Então vamos lá. Aí aqui basicamente a gente tem os músculos adutores, que são 5, tá? O primeiro deles é o pectíneo. O pectíneo ele vai ter origem ali na linha pectínea do pubis, né? E ele vai se inserir na linha pectínea do fêmur. Na verdade ele tem origem anteriormente aqui no pubis, na parte mais superior do pubis, se insere na linha pectínea do fêmur, tá? Pectíneo, ele é um músculo que auxilia, né? Ele é um sinergista na flexão de quadril, ele também faz a adução. Tá? Aí a gente tem o adutor longo, que tem origem no ramo púbico inferior, lembra? Então, ramo púbico inferior, e ele vai se inserir aonde? Na linha áspera, que é aquela linha que a gente falou que tem atrás do fêmur. A gente tem o adutor curto, que tem origem no ramo púbico inferior também, e vai se inserir na linha áspera. O adutor magno, tá? Que é um músculo diferente. O adutor magno ele vai ter origem aqui nesse Czinho aqui do isquio, do pubis, tá? Então ele tem origem no ramo isquiático e no ramo púbico. Então aqui, ó, pubis vem até aqui, né? Então ele tem origem no ramo púbico e no ramo isquiático, tá? E aí ele vai se inserir na linha áspera em um acidente aqui embaixo que chama tubérculo adutor, que é como se fosse próximo ali ao côndilo medial do fêmur. Então ele vai se inserir no tubérculo adutor na linha áspera. Esse é o adutor magno. Ele tem esse nome porque ele é o maior músculo adutor, tá? E aqui a gente tem o grácil, que tem origem também no ramo púbico inferior, e vai se inserir lá no
tuberosidade da tíbia medialmente. Também faz parte dos músculos da pata de ganso, que são músculos que vão fazer o quê? Vão estabilizar o joelho, certo? Então a gente viu lá, a gente tinha o tensor da face lata na lateral, né? Qual que é a função? A gente tem o tensor da face lata aqui na lateral que estabiliza o joelho, né, contra forças principalmente de varo, né? Então ele vai estabilizar o joelho. E aqui esses músculos da pata de ganso, eles estabilizam o joelho contra forças em valgo. Então eles mantêm uma estabilização, mantêm o joelho tracionado ali para impedir que a gente tenha como se fosse um deslocamento, né, medial lateral do joelho. Tá? Então esses músculos são importantes para isso. E aí a gente vai para o compartimento posterior, onde a gente tem os músculos isquiotibiais. Então são 3 músculos isquiotibiais. Por que eles têm esse nome? Né? Isquiotibiais, eles vão ter origem no isquio, então na tuberosidade isquiática, no túbero isquiático, vão se inserir na tíbia. Tá? Então os isquiotibiais a gente tem 3, né? Na verdade são 4. Tem o bíceps femoral, que tem 2 cabeças, então o bíceps femoral tem uma cabeça longa e uma cabeça curta. O bíceps femoral, a cabeça longa, vai ter origem lá no túbero isquiático e vai se inserir na cabeça da fíbula. Tá? E a cabeça curta vai ter origem na face posterior aqui do húmero, mais distal, e vai se inserir na cabeça da fíbula. Então, o bíceps femoral é um músculo que ele participa, né, tanto da flexão, né, um flexor de joelho, e também extensor de quadril. Ele é um músculo que ele também auxilia na rotação lateral da tíbia. Tá? Então a gente viu que o joelho, a gente vai falar um pouco melhor mais para frente, mas o joelho faz movimentos rotacionais curtos. Então a gente tem movimentos de rotação, quando eu estou, por exemplo, em 90 graus, eu consigo fazer aqui, ó, meu fêmur, eu consigo fazer minha tíbia rodar pelo meu fêmur, por conta da diferença, né, dos côndilos e tal. E o bíceps femoral, pela origem dele lateral na tíbia, quando ele contrai, ele roda a tíbia lateralmente. E aí o semitendinoso e o semimembranoso vão rodar a tíbia medialmente. Tá? Então o bíceps femoral roda a tíbia lateral e o semitendinoso e o semimembranoso rodam a tíbia medial. Então, que bíceps femoral, a gente já falou de origem e inserção. E aí eu tenho o semitendíneo, né, o semitendinoso, que é esse músculo aqui mais superficial, ou seja, ele está por cima, tá? Tem origem lá no túbero isquiático e se insere na pata de ganso, ou seja, na tuberosidade da tíbia medialmente. Por que eu falo tuberosidade da tíbia medialmente? Então aqui, ó, aqui está a tuberosidade da tíbia, certo? Por que eu preciso saber sobre inserção? Porque eu tenho músculos que vão se inserir aqui na tuberosidade da tíbia, mais para a parte medial, mais para a parte lateral. Então é o jeito mais fácil de eu lembrar. Tá? Não preciso lembrar o nome de acidentes exatamente de cada um, mas assim é mais fácil de associar. Que é um músculo que faz parte da pata de ganso, então sempre tendino, né? Que faz o quê? Essa rotação medial ali, beleza? E aí a gente tem aqui o semimembranáceo, ou semimembranoso, que tem origem também no túbero isquiático e se insere no côndilo medial da tíbia. Tá? Uma coisa interessante, como é que a gente faz para evidenciar esses músculos, lembra? Né? Para a gente, na hora de fazer o teste lá, a gente vai fazer, paciente, decúbito ventral, né? Ele vai colocar lá, vai fazer uma joelho em 70 graus, 50 a 70 graus de flexão. Eu vou dar uma rotacionada medial, né, do pé, eu vou rodar o meu pé para dentro, e aí eu vou fazer a flexão. Né? Para quê? Para mim evidenciar esses músculos. E aí, se eu quero bíceps femoral, eu rodo o pé para fora. Beleza? Então, é aquilo que a gente falou das rotações. E basicamente é isso sobre quadril e coxa. Tá? Então, a gente cobriu os músculos de quadril e coxa. Descendo aqui, vamos falar um pouquinho sobre membro inferior. Tá? Membro inferior, a gente tem compartimentos posteriores, laterais e anteriores. Aqui no compartimento anterior, deixa eu tirar aqui esse monte de tendão para a gente tentar ver, vou tirar também para a gente tentar ver a origem dos músculos, a inserção deles, né, quer dizer, lá no pé. Então vou falar de alguns outros músculos que a gente acabou não vendo na aula, né, mas a gente tem extensor dos dedos e tal, vou só citar eles, beleza? Eu não vou entrar em detalhe não, mas só citar para a gente pelo menos saber que tem, né? Beleza, acho que é isso. Então vamos lá. Aqui nessa parte inferior, né, na perna, a gente tem um compartimento anterior, né, que é o tibial anterior, principal músculo aqui. O tibial anterior ele tem origem no côndilo lateral da tíbia, né, e na membrana interóssea. Então, o que é a membrana interóssea? A membrana interóssea é essa membrana que está aqui, né, uma sindesmose que está entre a tíbia e a fíbula. Tem isso também no membro superior, lá entre o radial 1. Então, o tibial anterior ele tem origem lá no côndilo lateral, ele vai atravessar a articulação do tornozelo e ele se insere no cuneiforme medial e na base do primeiro metatarsal. Então, aqui está o meu cuneiforme medial, meu primeiro metatarsal, esse aqui é o tendão tibial anterior. Lembra que ele passa na frente do maléolo medial. Tá? E aí, qual que é a principal função dele? Fazer a dorsiflexão. Então, levantar o meu pé, ponta do meu pé para cima. Aqui a gente tem alguns músculos, são músculos que vão atuar nos dedos. Então, a gente tem o extensor longo dos dedos, o extensor longo do hálux, né, e a gente tem os fibulares. O extensor longo dos dedos ele vai ter origem aqui no côndilo lateral
da tíbia, na face anterior aqui da fíbula, e ele vai se inserir nas falanges distais de todos os dedos. Então, é ele que faz o quê? A extensão dos dedos, né? Por isso que ele tem esse nome, extensor longo dos dedos. E aí a gente tem o extensor longo do hálux, que vai ter origem na face anterior aqui da fíbula e vai se inserir lá na falange distal do hálux, beleza? Só para a gente citar. Aqui do lado, no compartimento lateral, vou ter os músculos fibulares, né, que são músculos que fazem a inversão do meu pé, e como eles atravessam essa articulação do tornozelo, eu também vou fazer a plantiflexão. Então, o principal deles é o fibular longo, né, que tem origem lá na cabeça da fíbula, e algumas literaturas trazem como côndilo lateral da tíbia também, mas principalmente a cabeça da fíbula. E ele vai se inserir, né, ele atravessa a articulação do tornozelo, passa por trás do maléolo lateral, né, e ele vai se inserir lá, ó, medialmente, lá no cuneiforme medial. Deixa eu tirar isso aqui embaixo, para a gente tentar ver lá. Tirar esses músculos aqui da sola do pé. Ixi, tirei um... Eu ia mostrar depois, mas enfim, não vou mostrar. Então aqui, ó, fibular longo, tá vendo? Ele passa por baixo do pé e ele vai se inserir aonde? Não. Caramba, agora eu perdi. Ó, ele passa por baixo do pé, ele vai se inserir aqui, ó, na base, né, do cuneiforme medial e no primeiro metatarsal. Tá? Então, esse músculo fibular longo, ó, tá vendo? Ele tem origem lá na cabeça da fíbula, ele passa por baixo do pé e se insere medialmente. Ou seja, quando ele contrai, ele faz o quê? Puxa o pé, a sola do pé para fora, eversão do pé. Beleza? Então, ele faz a eversão do pé, fibular longo. E a gente tem outros músculos fibulares, como por exemplo o fibular curto, que é um músculo que tem origem, né, nos 2/3, no terço mais distal da fíbula, né, e ele vai se inserir aqui na base do quinto metatarsal, né, então ele vai se inserir na base do quinto metatarsal, beleza? Também faz eversão. E a gente tem essa variação anatômica que é o fibular terceiro, que é um músculo bem fininho, né? Algumas pessoas nem têm ele, que ele tem origem nessa face anterior da fíbula e se insere aqui no quinto metatarsal, beleza? Então os fibulares fazem inversão, também auxiliam na plante. Posterior de perna, né, a gente tem os músculos plantiflexores, né? Então a gente tem aqui o gastrocnêmio, né? O gastrocnêmio tem duas cabeças, uma cabeça medial e uma cabeça lateral. O gastrocnêmio é um músculo biarticular. Ele faz tanto plantiflexão do tornozelo quanto auxilia na flexão do joelho. Tá? Então, o gastrocnêmio é um músculo que ele vai ter uma origem. Né? A cabeça medial tem origem na parte posterior do côndilo medial da tíbia e a lateral no côndilo lateral da tíbia, certo? E eles vão se inserir lá no calcâneo através desse tendão grandão, que é o tendão do calcâneo. Tá? Então, a principal função do gastrocnêmio é fazer a plantiflexão. Embaixo do gastrocnêmio, a gente tem esse músculo aqui que é o sóleo. O sólio ele vai ter origem, se a gente for ver, na face posterior da tíbia. Então aqui está a tíbia, ele tem origem atrás da tíbia e na cabeça da fíbula. Então parte posterior da tíbia e parte posterior da cabeça da fíbula. E ele também vai se inserir lá no tendão do calcâneo, lá no calcâneo. Tá? A diferença do sólio e do gastrocnêmio que a gente viu é que o sólio ele é uniarticular, o gastrocnêmio é biarticular. Então quando eu faço uma flexão de joelho, né, eu estou trabalhando mais no sólio. Por quê? Porque o gastrocnêmio, imagina assim, para o músculo conseguir contrair, quanto mais estendido ele tiver, maior é a força de contração que ele tem. Se o músculo está encurtado, ele está diminuído, é mais difícil para ele contrair. Ele não consiga, né, mas a capacidade de força, de gerar força dele diminui. Então, nesse caso, quando eu faço uma flexão de joelho, meu joelho está lá em 90 graus, né, quando eu vou fazer uma panturrilha, por exemplo, sentado, meu gastrocnêmio está mais relaxado, né, ele vai fazer força, mas o principal aqui, no caso, é o sólio, beleza? E a gente tem o sólio. E aí, mais profundo, né, a gente fala um pouquinho, esse músculo aqui é o músculo plantar, tá? Ele é um músculo bem fininho, né? Ele tem origem no côndilo lateral da tíbia e se insere lá no calcâneo, mas ele não tem nenhuma função, assim, muito importante, tá? Ele é um músculo meio que intercomunicante, tá? Mais questão de propriocepção e tal. E aqui a gente tem um músculo que a gente chama de poplíteo, tá? Então, atrás do joelho a gente tem uma face, o que a gente chama de área poplítea, né? Que é onde a gente vai ter esse músculo poplíteo. Aqui a gente tem até alguns ligamentos, né? Ligamentos poplíteos e tal, que são importantes porque eles fazem estabilização da cápsula posterior do joelho, tá? Mas isso não vem ao caso hoje. Então esse músculo poplíteo, ele vai ter origem, né? A gente pode dizer que é a origem proximal dele, ou inserção proximal. É no côndilo lateral aqui, né? Do fêmur. E inserção distal é na face posterior da tíbia. Então, quando esse músculo contrai, ele faz o quê? Ele auxilia, né, a fazer uma rotação medial da tíbia, certo? Então, quando ele contrai, imagine que ele faz o quê? Né, lá tem a origem dele, ele vai contrair para o lado da origem. E aí ele faz o quê? Uma rotação medial da tíbia, beleza? E esse músculo também é importante para quê? Para destravar o joelho. Então, quando eu estou com o joelho estendido e eu vou sentar, por exemplo, ele é um músculo que auxilia nessa questão de sentar, né? De destravar, como se fosse destravar o joelho, tá?
E aí aqui atrás a gente tem músculos flexores dos dedos do pé. Então a gente tem o flexor, perdão, aqui ó, flexor longo dos dedos, né? O flexor longo do hálux eu tirei, na verdade esse aqui é o flexor longo do hálux. O flexor longo dos dedos é um músculo que eu tirei na hora que eu fui limpar aqui embaixo. Mas basicamente o flexor longo dos dedos ele tem origem aqui medial e o tendão dele vai nas falanges distais de todos os dedos, tá? E o extensor longo do hálux ele tem origem lateral e ele vai lá para o hálux, falange distal do hálux. Uma coisa que é legal desses dois é que eles vão se cruzar, então ó, se a gente for pensar, os dedos eles estão mais laterais, né? Os dedos sem seu hálux. Ó. Então os dedos estão laterais e o hálux está lá. O extensor longo do hálux ele tem origem lateral, ele cruza aqui e vai lá para o hálux. O dos dedos ele tem origem medial, ele cruza aqui com o tendão do hálux e vai lá para os dedos, beleza? Não sei se deu para entender, mas só para, enfim. E aí a gente tem o tibial posterior. O tibial posterior vai ter origem, né, como o nome diz, atrás da tíbia, né? Então ele tem origem na face posterior da tíbia, face posterior aqui da fíbula e membrana interóssea. Então aqui ó, a gente tem a membrana interóssea, né? E ele vai se inserir em vários ossos, tá? Então ele vai se inserir aqui, ó, como a gente pode ver, ó, nos cuneiformes, nos metatarsos de segundo a quarto metatarso, tá? Então ele é um músculo que ele se insere aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco disso aqui pra gente ver bem. Aqui agora dá pra gente dar uma, vai ver um pouquinho melhor, eu acho. Então aqui, ó. O tibial posterior ele vai se inserir nos cuneiformes, tá? Então aqui a gente tem cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, lateral, navicular, né? E ele também vai se inserir nas bases dos segundo até o quarto metatarsais, beleza? Então esse músculo tibial posterior, ó, olha o sentido dele, né? Ele passa aqui por trás do maléolo medial, né? Então quando ele contrai, o que ele faz? Ele faz um movimento de inversão do pé. Então o tibial posterior faz inversão do pé, auxilia na plantiflexão. E uma coisa que ele faz é sustentar o arco plantar. Então ele é um músculo importante porque ele auxilia na sustentação do arco plantar. Beleza? E aí a gente tira ele. E agora sim a gente acaba todos os músculos aí da perna, da coxa e do quadril. Tá? Então esses são os principais músculos aí que a gente viu de membro inferior. Deixa eu tirar isso aqui. Membro inferior, beleza? Então a gente falou dos músculos flexores, extensores de quadril, abdutores de quadril, rotadores, né? Falou dos músculos da coxa, falou dos músculos da perna, tá? E aqui tem os músculos da pelve, que é bem interessante, né? Qualquer hora dá pra gente gravar um videozinho falando sobre os músculos da pelve, que são vários também, beleza? Mas basicamente é isso aí sobre a questão dos músculos dos membros inferiores. Então esse foi o vídeo, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa é só mandar dúvida lá. Valeu, é nóis!